Olá pessoal, professor Carlos aqui. Hoje a gente vai trabalhar com o terceiro vídeo, né, de revisão aqui da prova do ENAD, pegando aqui os conteúdos de química, né, então a gente vai trabalhar com esse terceiro item, né, que é estrutura molecular e sólidos iônicos e metálicos, né, tem aqui ainda um item 7, né, que é os compostos inorgânicos, né, estrutura, propriedades e reações, né. Nesse item 7, item 8, né, não fica claro se vai ser trabalhado, né, na prova as questões de teoria de ligações, de complexos, né, está muito aberto, parece que assim está incluído aqui também os compostos inorgânicos, né, do vídeo, falei sobre isso no vídeo anterior, né, então talvez a prova, como é para formação de professores, talvez não tenha teorias tão aprofundadas, né, dos compostos inorgânicos. Então, assim, aqui no canal tem algumas aulas, né, acho que vocês já viram também, né, de complexos, né, de teorias de ligações, de compostos mais simples, né, então talvez se sentirem necessidade, pode procurar no canal, as aulas são longas, né, porque são teorias um pouco mais complexas, né, mas talvez eu vou tratar aqui mais de teoria geral aqui, né, sobre os compostos inorgânicos e talvez não aprofundar em teorias mais sofisticadas, né. Mas hoje a gente vai se concentrar aqui nesses dois itens, estrutura molecular e sólidos iônicos, né. Passo o nome do óleo aqui. Então a gente vai se concentrar aqui. E aqui, no caso, esse conteúdo, né, foi trabalhado em estrutura da matéria, né, das estruturas das moléculas, né, e a gente também aprofundou aqui em TLV, a gente precisa escrever também as estruturas, né, então foi revisado também aqui no Orgânica 1. E a estrutura de sólidos simples, sólidos metálicos e iônicos, está nessa parte aqui da teoria sobre os metais e sobre os íons, certo? Talvez a gente não vai ver aqui entalpia de rede, que seria energia reticular, né, que a gente viu lá em Orgânica 1, e também a estrutura eletrônica de bandas é para os metais, e provavelmente não está lá explícito que vai cair aqui o aprofundamento dos metais, né, e talvez a gente não precise se aprofundar aqui na teoria de bandas, né, defesa de sólidos e limites estequiométricos. Então a gente se concentrar aqui na estrutura molecular, né, e na estrutura de sólidos iônicos e metálicos, certo? Bom, aqui, esqueci de retornar aqui, acho que eu falei rapidamente no vídeo anterior, e talvez aprofundar um pouco mais, né, porque ali tem um item específico sobre estrutura molecular, né? Então aqui no caso a gente só rever aqui as leis ou as regras para a construção de moléculas mais complexas. Na maioria das moléculas simples a gente consegue fazer pela regra do octeto, né? Mas para moléculas mais complexas, né, que excede o octeto, talvez a gente não consiga descrever, né, usando apenas a regra do octeto, certo? Então aqui no caso os passos para a construção da fórmula estrutural, né, são esses daqui. Então decida qual será o átomo central, geralmente o que tem menor eletronegatividade, e como os átomos estão ligados a ele. Conte os elétrons de valência, adicione as ligações entre os átomos, complete o octeto dos átomos ligados ao átomo central, adicionando pares de elétrons isolados, coloque os pares de elétrons remanescentes no átomo central. Se o átomo central não tiver octeto, forme ligações duplas. Se necessário, calcule a carga formal para cada átomo e descubra a estrutura mais estável. Ainda tem, teoricamente, um oitavo item que é sobre a ressonância, que eu vou falar daqui a pouco. Vamos pegar um exemplo aqui que eu achei na internet, é bem interessante, que é esse material aqui da UFOP, né, professor Marcelo Speziani, né? Então aqui no caso também, de maneira simples, uma molécula mais simples, né, decida sobre o átomo central, então aqui o menos eletronegativo é o carbono, aqui no caso a molécula de dióxido de carbono, determine o número de elétrons de valência, né, então
O carbono tem 4 elétrons na camada de valência e cada oxigênio tem 6 elétrons. Então, a gente tem, no caso, um total de 16 elétrons aqui, né? Se a gente começa fazendo uma ligação simples entre o átomo central e os átomos adjacentes, né? Então, duas ligações, e usou 4 elétrons, certo? Para cada ligação covalente, a gente tem 2 elétrons. Então, usou 4 elétrons, sobrou 12 elétrons. Completa o octeto do oxigênio, né? Dos átomos ligados ao átomo central. Então, aqui no caso, eu coloco 6 no oxigênio, 6 no outro, e aí eu usei 12, né? Então, sobraram 12, eu usei 12 e sobra 0, certo? Nesse caso aqui, se tiver só uma ligação simples, né? O carbono não vai estar com o octeto completo. Então, eu faço duplas ligações aqui para completar o octeto, certo? Aqui também tem uma variante do dióxido de carbono e a gente pode decidir qual que é a estrutura mais provável, né, e mais estável. Então, se eu calcular a carga formal, eu consigo aqui determinar quem é a molécula mais estável, que parece quase óbvio, né? Mas a gente seguir as regras da carga formal, né? Voltando lá no slide, a gente tem aqui a regra da carga formal. Então, a carga formal é a carga que um átomo teria se os pares de elétrons fossem compartilhados igualmente. Ou seja, se a gente dividir os elétrons de uma ligação para cada átomo, né? No número de oxidação, a gente considera os elétrons pertencentes ao átomo mais eletronegativo, né? A gente calcula o número de oxidação pela mesma regra, só que os átomos mais eletronegativos ficam com os elétrons da ligação, né? Nesse aqui a gente divide igualmente entre os dois átomos, né? As estruturas de Lewis com baixas cargas formais geralmente têm a menor energia, por isso que a gente calcula a carga formal, né? Quando ela se aproxima mais de zero, né, vai ser provavelmente a estrutura mais estável, certo? A carga formal a gente conta os elétrons de valência do átomo em questão, no estado fundamental, ou seja, a gente sabe, né, pela tabela periódica, e aqui vai subtrair aqui, né, o número de elétrons não compartilhados, o número de elétrons com pares de elétrons isolados, né? E aqui, para cada ligação, a gente vai pegar metade dos elétrons. Então, o número de elétrons não compartilhados, né, e divide por 2, porque vai ficar para for uma ligação covalente simples, são 2 elétrons, fica um elétron para um átomo e outro elétron para o outro. Então, por isso que multiplica pela metade aqui, né? Mas a gente visualmente fica mais fácil a gente olhar direto na molécula, né? Então, se a gente pegar esse exemplo aqui, nós temos aqui o oxigênio, né? Ele tem 4 elétrons. Se a gente pegar metade desses elétrons, tem 4 elétrons aqui fazendo 2 ligações, pegar metade de 4 fica 2. Então, 2 mais 4, 6. Né? Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência, no estado fundamental, e 6 elétrons aqui nessa molécula. Então, a diferença é 0, então a carga formal é igual a 0. O carbono aqui divide igualmente, né? Vai ter 4 elétrons, então ele tem 4 no estado fundamental, 4 na molécula, a diferença é 0, carga formal é igual a 0. Aqui no caso é o mesmo que o outro oxigênio, 6 elétrons na camada de valência, 6 elétrons aqui nessa molécula, a diferença é 0, carga formal é 0. Então, se todos estão zerados, essa é a estrutura mais provável, né? Se a gente pegar essa variação aqui, né, fazendo não uma dupla ligação para cada oxigênio, e sim as 2 ligações vindo direto do oxigênio, a gente vai ter aqui o oxigênio aqui, ele vai ter 6, e mais 1 da ligação vai ter 7 elétrons aqui nessa molécula. No estado fundamental ele tem 6, nessa molécula ele está com 1 elétron a mais do que no estado fundamental. Então a carga dele vai ser menos 1. O carbono tem 3 desse lado e 1 desse lado, então 4 e 4, a diferença é 0, né? E aqui no caso, esse oxigênio está com 2 aqui, e aqui tem das 3 ligações, ele fica com 3 elétrons, né? Então 3 mais 2 dá 5, no estado fundamental ele tem 6, aqui ele está com 5, então ele está com 1 elétron a menos, então ele vai ficar com uma carga positiva. E nesse caso aqui, as cargas formais, né, são menos 1, 0 e mais 1. Né? Como essa é 0, 0, 0,
essa se aproxima mais de zero as cargas formais, essa é a estrutura mais estável. Né? Então, como regra geral, quando várias estruturas são possíveis, a mais estável será aquela na qual os átomos ostentam cargas formais próximas de zero. Okay? Bom, seguindo aqui, eu tenho um exemplo aqui do ácido perclórico, né? E aqui, no caso, eu vou pegar um Jamboard, né? E descobrir que aqui o Jamboard ele vai ser desativado dia 31 de dezembro, né? Por entrar aqui, eu acabei descobrindo isso. Tinha um exercício de TLV. Para TLV, a gente precisa determinar primeiro a fórmula estrutural, né? Então, aqui tem os 4 ácidos do oxiácido de cloro, né? Então, ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico, ácido perclórico, né? Se a gente pegar aqui a fórmula, o hidrogênio tem 1 elétron, o cloro tem 7, o oxigênio tem 6. Somatória aqui vai dar 14, né? Eu tenho aqui o átomo central menos eletronegativo, e como é um ácido, o hidrogênio sempre vai estar ligado ao oxigênio, certo? Nunca vai estar ligado aqui ao átomo central, só se não for um hidrogênio ionizável, então não seria um ácido, certo? Mas em geral, oxiácidos, o hidrogênio está ligado ao oxigênio, ok? Então aqui no caso o átomo central seria o cloro, né? Aqui acho que eu fiz o cálculo diferente. Não, tá certo. Aqui no caso eu tenho, né, 2 ligações, então eu usei 4 elétrons, né? Depois completei os elétrons no átomo ligado ao átomo central, então aqui no caso eu tenho 4 elétrons, descontei 4, e aqui sobrou 6 elétrons, eu distribuo aqui os elétrons sobrantes como pares de elétrons isolados no átomo central, certo? Aqui, considerando aqui o hidrogênio, né, tem um elétron no estado fundamental e aqui ele está com um elétron, então a diferença é zero, carga formal zero. O oxigênio tem 2, 4, um aqui e outro aqui, 6, né, e no estado fundamental ele tem 6, diferença é zero, carga formal zero. O cloro tem 1 aqui, aí 2, 4, 6, mais 1, 7. No estado fundamental ele tem 7, e aqui ele está com 7, então a diferença é zero. Então tudo está zerado, a fórmula estrutural mais provável aqui será essa daqui. Okay? Aqui no caso HClO2, né, se a gente fizer o mesmo procedimento, a gente faz o cálculo aqui da quantidade de elétrons, né, 3 ligações, usou 6 elétrons. Aqui no caso completei os átomos ligados ao átomo central, 6 aqui, 4 aqui, menos 10, sobra 4, coloco 2 pares de elétrons aqui no cloro. Né? Se a gente calcular a carga formal, essa aqui vai ser igual à anterior, só que essa daqui, o cloro ele está com 6 elétrons, né, aqui nessa molécula. Certo? E no estado fundamental ele tem 7. Então ele está com 1 a menos, certo? Então vai ficar com mais 1. O oxigênio está com 7. No estado fundamental ele tem 6. Então aqui no caso ele está com um elétron a mais do que no estado fundamental. Então ele vai ficar com menos 1. Okay? Como tem carga formal aqui, menos 1 e mais 1, se o átomo central aqui ele tem uma carga positiva, eu posso fazer dupla ligação para diminuir essa carga formal, certo? Nunca vai ficar com uma carga negativa, né? Se tiver possibilidade de ficar com carga negativa no átomo central, né? Não vai ser estável, porque como ele está com várias nuvens eletrônicas ao redor dele, não vai sustentar carregar ainda uma carga negativa, né? Carga positiva até é possível, né? Mas carga negativa não. Mas como a gente quer uma estrutura se aproximando de zero as cargas formais, eu posso fazer, e tem par de elétron aqui para ser compartilhado, compartilho um par de elétron aqui e recalculo, né? Se eu pegar o oxigênio agora com 2 ligações, ó, tem 2 aqui, 4, 6. E no estado fundamental ele tem 6, então a diferença é zero, carga formal zero. O cloro aqui ele tem 2, 4, 6, 7, 8, certo? 2, 4, 5, 6 e 7. Né? Um elétron para cada ligação. Né? Então tem 7 elétrons, o estado fundamental tem 7 também. Então zero. Então zerou as cargas formais, essa é a estrutura mais estável. Né?
Aqui no ácido clórico, né, tá meio confuso aqui, mas aqui ele fez duas ligações, o átomo central tem uma carga 2+, né, então eu compartilho aqui os pares de elétrons, né, para diminuir a carga formal, consigo zerar a carga formal aqui do cloro e dos dois oxigênios, certo? E do ácido perclórico, né, somo os elétrons, 32, faço aqui 5 ligações, inclusive aqui essa com hidrogênio, né, usei 10 elétrons, sobra 22, completo os octetos do oxigênio, né, então aqui dá 6, 12, 18, mais 4, 22, zera aqui os elétrons, tá certo? Se eu for calcular a carga formal, ó, o cloro está com mais 3 e cada oxigênio menos 1. Faço duplas ligações e aí eu consigo estabilizar aqui, ou zerar as cargas formais, essa estrutura mais estável. Ok? Bom, aqui no caso desse exemplo, também é difícil de ver, tá? Mas aqui eles estão com ligações simples, compartilhando só um par de elétron, né? Ainda não fez as duplas ligações. E aqui a carga formal do cloro está mais 3, e aqui cada oxigênio está com menos 1. Tá? O hidrogênio está zerado, esse oxigênio está zerado, mas os outros 3 estão com menos 1. E é por isso que eu faço duplas ligações, né, para zerar a carga formal. Okay? Bom, se no caso a gente tiver dúvida entre moléculas e tiver a possibilidade de uma das moléculas realizar ressonância, então a estrutura que apresentar ressonância, né, ela será mais estável, certo? Então, algumas moléculas são fáceis da gente zerar, né, mas algumas a gente vai ter que decidir, né? Como eu disse, o átomo central ele não pode ficar com uma carga negativa, né? Então, se ele tiver 0, né, ou se necessário mais uma carga positiva, carga formal positiva, é mais estável do que ele ficar com uma carga negativa. Certo? Outro que a gente viu lá na resolução do exercício é que se tem uma carga negativa, às vezes sobra carga, não vai ter como zerar a carga formal, principalmente se for um íon, né, um composto iônico, vai sobrar uma carga negativa ou positiva. Então, assim, o átomo mais eletronegativo tem preferência para ficar com essa carga negativa, certo? E o átomo central, em geral, às vezes é difícil, mas melhor uma carga positiva do que menos 1, né? Ou 0 ou positivo, certo? E os átomos eletronegativos conseguem estabilizar a carga negativa. E aqui a ressonância, dupla ligação, se tiver a possibilidade de mudar de posição a dupla ligação, né? Apresentando ressonância e estruturas de ressonância, as estruturas de ressonâncias elas são mais estáveis. Okay? Bom, eu falei também na última aula sobre a teoria Vésper, né, mas a teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, e aqui no caso a gente tem a repulsão, né, dos pares de elétrons, né, na estrutura, e a gente consegue chegar à geometria molecular, certo? Aqui no caso tem um exemplo aqui do PF5, né? Acho que a gente já fez em sala de aula, que a gente tem que contar o número estérico, né? O número de pares de elétrons compartilhados ou não, e aí esse número estérico também está relacionado com os elétrons que estão fazendo ligação. Só que se for uma ligação simples, dupla ou tripla, essa ligação vai contar como um número estérico, certo? E aí para fins de geometria molecular, ele pode influenciar nos ângulos, né, se for uma ligação dupla, né, vai ter mais elétrons, vai ter uma maior repulsão, mas para fim de direção da ligação no espaço tridimensional, a gente conta como um, porque ele está se ligado só entre dois átomos, né, então conta só como uma varetinha, né, da molécula, certo? Bom, aqui então a gente tem essas possibilidades, né? Aqui nós temos um número, né? Aqui ele está chamando número de pares eletrônicos, né? No nível externo, então pares de elétrons compartilhados ou não. Se tiver 2, ou um número estérico igual a 2, a orientação aqui vai ser espacial, né? O ângulo entre as ligações vai ser de 180 graus,
3, trigonal plana, ângulo de 120 graus, 4, tetraédrica, ângulo de 109,28. Aqui 5, bipirâmide trigonal, né? Então tem um triângulo com eixo passando por ele. Então o ângulo entre as ligações que estão no triângulo é de 120 graus e o ângulo entre esse triângulo e o eixo é de 90 graus, né? A octaédrica, né? Se o número aqui estérico é igual a 6, vai ser octaédrica a orientação, né? Então é como se fosse um quadrado aqui, um eixo passando, e todos os ângulos de 90 graus. E aqui a mais rara, né? A bipirâmide pentagonal, se o número estérico é 7, né? Então é tipo um pentágono, e aí passando no meio desse pentágono um eixo, né? Ângulos de 72 graus e 90 graus, né? 90 graus entre o pentágono e o eixo. Certo? Então aqui no caso, quanto ao número estérico, se o número estérico for 4, né? A orientação espacial é tetraédrica, né? E se temos apenas pares de elétrons compartilhados, então a geometria molecular vai ser tetraédrica, né? Para todos, a orientação espacial dos pares de elétrons vai ser tetraédrico, só que a geometria molecular vai ser diferente da orientação espacial se tivermos pares de elétrons, né? Então, aqui no caso, se tiver um par de elétrons aqui, a geometria vai ser piramidal, 2 pares de elétrons vai ser angular, né? Os exemplos clássicos aqui, metano, amônia e a água, certo? Aqui no caso, o número estérico igual a 5, né? Então, aqui no caso, a orientação espacial aqui vai ser bipirâmide trigonal, né? E se eu tiver pares de elétrons, né? O par de elétrons vai ficar aqui no triângulo, né? Porque vai ficar mais afastado dos outros pares de elétrons, então vai ser mais estável essa estrutura. Vai ser chamada gangorra, umas vezes chamada também de tetraédrica distorcida. E tem 2 pares de elétrons aqui para esse número estérico, né? A geometria molecular vai ser na forma de T, e aqui se tiver 3 pares de elétrons, a geometria vai ser linear, né? Para o número estérico igual a 6, né? Então aqui a orientação espacial vai ser octaédrica, né? E aqui 100 pares de elétrons também vai ser igual, né? Octaédrica, a geometria molecular. Se tiver par de elétron isolado, então ele fica preferencialmente aqui embaixo, pirâmide de base quadrada, né? Se tiver 2 pares de elétrons, né, a gente vai ter aqui o quadrado planar, né? Lembrando aquela questão que eu resolvi, que era o tetrafluoreto de xenônio, né? Que ali, se a gente fizer a estrutura de Lewis, a fórmula estrutural, né? A gente vai perceber aqui que vai ter 2 pares de elétrons sobrantes, né? Então a geometria molecular vai ser preferencialmente aqui quadrado planar. Aqui um resumo, né, das geometrias moleculares, né? E vou só aprofundar um pouquinho ali, que também é bom para revisão, né? Então aqui na forma de AXE, né? Então se tem par de elétron isolado, eu coloco como E, e eu tenho aqui as geometrias mais comuns aqui das moléculas, né? Diferente daquelas moléculas que seguem a regra do quinteto. Algumas seguem, né? Outras são mais complexas, e a gente tem que prever aqui qual que é a geometria molecular, né? Sobre a eletronegatividade, a gente tem uma escala aqui, né, de 0 a 4, né, a escala de Pauling, que vai definir a força de atração eletrônica, né, dos elementos, certo? Pode perceber que aqui o hidrogênio está aqui, né, entre o boro e o carbono, né? Então uma eletronegatividade aqui um pouquinho alta, diferente aqui. Por isso que ele só é representado aqui pela configuração eletrônica, né? Mas ele podia estar em qualquer lugar na tabela periódica. Teoricamente ele não tem família na tabela periódica, né? Ele não tem propriedade periódica que se associa aos elementos da tabela periódica. Bom, aqui no caso também uma escala de polaridade, né? Que vai ter um exercício que vai precisar desse conceito aqui, que é a regra do 1,7, né? Que é a diferença de eletronegatividade. Se um composto tem uma diferença de eletronegatividade aqui, né, menor do que 1,7, esse composto vai ter um maior caráter covalente, né? Aqui
posso ter aqui o caráter iônico, né, que vai de 0 a 100%. Se o caráter iônico é 0, né, o caráter covalente vai ser 100%. Né? Isso acontece com as moléculas ou com as ligações que os átomos são iguais. Né? E a eletronegatividade é igual, então, teoricamente, ali vai ser uma ligação puramente covalente. Né? Quando os átomos são diferentes, há uma diferença de eletronegatividade, e aqui chega a um limite de 1,7. Acima desse limite aqui, o caráter vai ser predominantemente iônico, certo? Da ligação. Pode perceber que aqui não chega a 100%, porque nas ligações iônicas sempre vai ter nuvens eletrônicas, e se tiver nuvem eletrônica entre os núcleos dos átomos, né, é uma característica da ligação covalente. Então, sempre vai ter um certo caráter covalente em todas as ligações. Aqui sobre a polaridade, né, então aqui no caso a gente precisa da eletronegatividade, né. Aqui na molécula de água tem o oxigênio, que é mais eletronegativo, o hidrogênio, que é menos eletronegativo que o oxigênio. Então, sempre numa ligação, tem um momento de dipolo que sempre vai sair um vetor de energia do átomo menos eletronegativo para o mais eletronegativo, né? Como se fosse uma força em direção ao átomo mais eletronegativo. Então, se eu tenho um vetor para cá e outro vetor para cá, significa que a resultante é para cima, certo? Ou seja, o momento de polo total é diferente de 0 e a molécula vai ser polar. Né? Numa molécula, por exemplo, triangular, né? Os átomos ligados a esse átomo central são iguais, né? Então os vetores ali no triângulo, a somatória vai dar 0 e a molécula vai ser apolar. Tá certo? No tetraedro a mesma coisa, o metano é apolar, né? Mas se tiver um átomo diferente, aí já deixa essa molécula polar. Okay? Moléculas de atômica com átomos diferentes necessariamente são polares, né? E átomos iguais são necessariamente apolares. Certo? A amônia, que o vetor vai ser assim, né? E é que o vetor, o nitrogênio aqui em cima, os hidrogênios aqui embaixo, os vetores indo todos para cima, o resultado vai ser para cima, e a molécula vai ser polar. Aqui a gente tem o caso da polarizabilidade, que eu já falei também anteriormente. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 27, tá rápido. E aqui na polarizabilidade também que vai dar esse caráter covalente a uma certa ligação, certo? Então, assim, quando a gente fala de interação eletrostática, então quanto maior a carga, né, dos átomos e menor o raio, maior vai ser a atração entre esses íons, certo? Mas aqui numa ligação iônica pode ter um certo caráter covalente. O cátion pode deslocar a nuvem do ânion e provocar um certo aumento de probabilidade de encontrar o elétron, o aumento da nuvem eletrônica entre os núcleos, e aumento de nuvem eletrônica entre os núcleos é a ligação covalente, certo? Então, mesmo em ligação iônica, pode ter um caráter covalente, dependendo do tamanho do ânion, se for muito grande, né? Com a carga alta, e o cátion muito pequeno com a carga alta também. Há uma maior tendência de deslocamento aqui da nuvem eletrônica e aumenta o caráter covalente, né? Mesmo sendo uma ligação iônica. Acho que é isso. Né? E aqui, então, era isso sobre essa primeira parte, que seria a estrutura molecular. A gente já tinha visto antes um pouquinho, agora não mais, mas agora vamos ver aqui a ligação dos sólidos iônicos metálicos, né? Então nós temos aqui, né, para tentar passar rapidamente, né, os materiais cristalinos, que tem uma ordem dos átomos, né? Se a gente dissolve um sólido em água, né, e depois vai retirando essa água aos poucos, ou está com uma alta temperatura, fica super saturado e vai diminuindo a temperatura, os átomos lentamente começam a se arranjar em posições bem definidas, né, e aí formam cristais, certo? Não sei se a gente chegou a fazer no laboratório.
Mas aqui no caso, se tem esse arranjo, né, periódico ao longo de grandes distâncias atômicas, então é que é um material cristalino. Se não há esse arranjo, então é um material não cristalino ou amorfo, né? A célula unitária, a estrutura básica, o bloco de construção da estrutura cristalina do material, menor número de átomos representa a simetria dessa estrutura. Então, é uma representação de tudo, se é perfeito, né, todo mundo no seu lugar, vai ter uma ordem, né, e a gente pode representar o todo desse cristal pela célula unitária, né, que seria uma parte que representa o todo, né, com o mínimo de átomos possível que eu possa representar esse todo. Né? Aqui a gente pode ver o exemplo do azulejo, né, que seria como se fosse uma célula, cada azulejo, por exemplo, poderia ser uma célula unitária bidimensional, certo? E aí, nesse caso aqui, com uma unidade a gente consegue representar o todo. Né? Então aqui, por exemplo, a gente tem essa célula unitária bidimensional para o azulejo, né? E a gente poderia aqui vai contar quantos elementos tem dentro dessa célula unitária. Né? Então, quantos corações tem dentro de cada azulejo? Então, eu tenho metade de um coração aqui, metade do coração, metade do coração, metade do coração. Então, 4 metades vai dar 2 corações. Né? Se a gente pegar essa estrela aqui, né? Então, estrela de quantas pontas? 8 pontas, né? Pegar essa estrela de 8 pontas, eu pego aqui, que ela está aqui no vértice aqui desse quadrado, né? Eu tenho um quarto de estrela aqui, um quarto de estrela aqui. Então, eu vou ter metade de uma estrela, né, dentro desse azulejo. Okay? E aí, com isso, eu consigo contar ou descrever toda a parede aqui, né, com todos esses azulejos. Okay? Então, aqui no caso, eu tenho um retículo cristalino também. Né? O retículo vai ser os pontos onde os átomos estão dentro dessa célula unitária, as posições que eles estão nessa célula unitária. Né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse retículo cristalino, que é o cúbico de face centrada. Né? Então, estrutura cúbica e todas as faces estão sendo ocupadas por esses átomos. Então, se está bonitinho arranjado aqui, a gente pode pegar uma parte dessa estrutura cristalina para analisar o todo. Né? E aí, essa parte seria a célula unitária. Né? Aqui, o número de coordenação vai ser bastante importante, né? Se cair questões, né, sobre estrutura de sólidos metálicos ou iônicos, né, provavelmente vai cair essas estruturas. Né? E aqui no caso, a primeira coisa que a gente tem que notar é o número de coordenação. Né? Então aqui, se eu tenho um átomo central, se for um metal, serão os átomos que estão mais próximos desse metal. Né? Então, estrutura iônica, né, o sólido iônico, então se eu tenho que ver quem é o cátion e quantos ânions estão ao redor desse cátion. Certo? Nesse caso aqui, esse átomo central, né, ele está, aqui os átomos mais próximos estão nas faces, né? Então aqui eu tenho 6 faces no cubo. Né? Aqui isso aqui vai ser importante também. Se eu tenho esse átomo aqui, eu sei que tem 4 cubos aqui em cima e 4 cubos aqui embaixo. Né? Ele vai ser dividido por 8 células unitárias. Vai ser mais importante para frente. Né? E aqui no caso, nesse caso aqui, ele tem 6 átomos ao redor dele, então o número de coordenação vai ser igual a 6. Esse aqui está no centro do cubo e os outros átomos estão nas arestas do cubo. Nas arestas não, nos vértices do cubo. E aqui nesse caso tem 4 em cima, 4 embaixo, então o número de coordenação vai ser igual a 8. Certo? Aqui tem um fator de comportamento atômico, não vai ser importante para essa revisão, mas seria o quanto de átomos eu consigo encaixar, né, em volume dentro da célula unitária. Então eu posso calcular o volume da célula unitária, o volume de cada átomo. Se eu tenho 6 átomos, eu multiplico aqui, né, 4/3 de πr ao cubo, né, e aí eu consigo calcular o volume de átomos que eu tenho na célula unitária e o volume da célula unitária. Essa razão entre o volume dos átomos e o volume da célula unitária, né, vai dar o fator de empacotamento atômico, ou seja, quanto de átomo em volume eu consigo ocupar dentro da célula unitária. Consideramos átomos como uma esfera, né, que se tocam entre si também. Okay? Aqui nos casos do tipo de empacotamento, né, eu posso arranjar, pensar com bolinhas, né, bolinhas aqui.
E aqui no caso, não sei se dá para ver, né, se eu arranjar o máximo possível esferas entre si, eu formo aqui hexágonos, tá certo? Uma esfera no meio e 6 bolinhas ao redor dessa esfera, certo? Nesse caso aqui, a estrutura mais estável, isso aqui seria um amorfo, né, semelhante a uma estrutura amorfa, não tem ordem. Esse aqui está em ordem, não sei se seria possível cortar aqui, talvez cortar a bolinha no meio, né? A gente conseguiria arranjar o mais próximo possível, então o empacotamento aqui está sendo o máximo, seria esse, né? O mais próximo as bolinhas umas das outras. Esse aqui também é possível, mas menos estável, né? Essas bolinhas podem se deslocar para o lado se tivesse essa liberdade. Okay? Tem estruturas que têm essa estrutura, mas são mais raras, né? O mais comum é essa aproximação total aqui. Mas a gente vai ver que só tem duas estruturas que vão aproximar aqui dessa estrutura, né? Seriam essas duas. Aqui a gente tem camadas de bolinhas, como essa que eu mostrei, né? Tem essas, eu posso formar infinitamente camadas de bolinhas ligadas entre si. E aqui no caso, tenho duas possibilidades, né? Sempre eu vou ter aqui, deixa eu ver se eu consigo reproduzir, né? Se eu tiver 3 bolinhas, bom, se vai dar para ver, se não está a câmera. Entre os orifícios aqui, eu consigo encaixar aqui 3 bolinhas entre os orifícios, certo? E aqui no caso, deixa eu ver se eu consigo desformar aqui. Vamos tirar uma outra câmera, né? Mas aqui no caso, eu consigo colocar 3 aqui em cima e poderia colocar 3 embaixo, né? A limitação de espaço não vou conseguir, né? Mas coloco 3 em cima e 3 embaixo. Aqui o que pode acontecer? Em cima eu posso ter a posição igual a de baixo, né? Ou posso inverter também. Eu tenho aqui 3 em cima e 3 embaixo, pode estar na mesma posição, né? Ou eu posso inverter as posições, certo? Isso vai dar uma estrutura do tipo ABA, né? E é infinitamente ABA, 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 ou ABC, 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 certo? Vai mudando as posições, só A, B e C, depois a quarta camada vai ser igual à primeira e assim por diante. Okay? Nesse tipo de estrutura A, eu vou ter aqui essa célula unitária. Esse empacotamento compacto vai ser do tipo hexagonal ou cúbica de face centrada, certo? Nesse caso aqui, a gente sempre lembrar que a estrutura original sempre um átomo, 6 ao redor, 3 em cima e 3 embaixo. Então, para essas duas estruturas, o número de coordenação é igual a 12, né? 6 ao redor, 3 em cima e 3 embaixo, vai dar 12, certo? Então aqui eu tenho a hexagonal compacta e eu tenho aqui, se eu olho é difícil transportar essa visão para essa, mas eu vou ter aqui uma cúbica de face centrada, certo? Aqui o verde representando uma camada, o azul representando outra camada, aqui o laranja, né, representando a terceira camada, a camada C, e embaixo eu tenho a camada C de novo, certo? E aqui nesse caso, se eu faço um corte diferente aqui, eu consigo aproximar dessa estrutura aqui cúbica de face central. Okay? Bom, aqui para a hexagonal compacta, né, eu tenho essa estrutura, eu vou ter 6 átomos, esse aqui é mais difícil de calcular, mas provavelmente não cai, né? Aí vai ter que ser 1/3, né, a 1/6, né, de átomo aqui nas arestas, em cima e embaixo é metade do átomo que pertence à seção unitária e tenho 3 ali dentro, né? E aí se eu somar aqui, acho que são 6 vezes 1/6, 6 vezes 1/6, né? Vai dar 2, né? Um em cima e outro embaixo. Aqui metade com metade vai dar 1, então 2 mais 1 vai dar 3. 3 mais 3 vai dar 6 átomos dentro da célula unitária. O número de coordenação, como eu mostrei anteriormente, é 12. O fator de empacotamento atômico vai ser o máximo, ou seja, o volume ocupado por átomos dentro dessa célula unitária vai ser 74%, é o máximo que eu consigo, né? Se eu estiver juntando esferas.
ok? E aqui uns exemplos de metais para essa estrutura. Aqui no caso da cúbica de face centrada, eu não vou calcular aqui, né, o fator de empacotamento atômico ou aresta, né, mas é possível calcular, mas provavelmente não vai ser exigido isso, mas eu preciso saber contar os átomos dentro da célula unitária. Então aqui, se eu tenho um átomo aqui no cubo, né, nos vértices do cubo, significa que eu tenho 1/8 de átomo dentro dessa célula unitária, certo? Se eu tenho aqui 4 em cima e 4 embaixo, eu vou ter um total aqui de 8 átomos nos vértices, e cada átomo no vértice para essa célula unitária corresponde a 1/8 de átomo. Está sendo dividido por mais 8 células unitárias, como mostrei anteriormente, né? Então, apenas 1/8 pertence. Ó. Dá para ver aqui o que pertence a essa célula unitária. É só 1/8 aqui de átomo que pertence a essa célula unitária. Então, 8 vezes 1/8 vai dar 1. Né? Na face, só metade do átomo vai pertencer a essa célula unitária. Né? Como eu tenho 6 faces, então 6 vezes meio dá 3. 3 mais 1, 4 átomos por célula unitária. O número de coordenação também é 12, e o fator de empacotamento atômico vai ser 0,74. Okay? Esse aqui é mais simples a gente observar, né? Eu tenho um átomo no meio e aqui 8 átomos nos vértices, correspondendo a 1/8. Então, aqui nesse caso, 8 vezes 1/8 vai dar 1, mais 1 dentro da célula unitária. Eu tenho o número 2 átomos, né, na célula unitária. O número de coordenação também é fácil de ver aqui direto, né? Aqui no caso, eu tenho 4 em cima, 4 embaixo, o número de coordenação é igual a 8. Esse aqui já é menos estável nessa estrutura, né? Para ver que não são hexágonos. E aí o fator de empacotamento atômico aqui também diminui, né? 68, 0,68. Né? Aqui os exemplos de metais. Bom, aqui no caso cada metal, né, tem uma estrutura cristalina, né? E aqui no caso depende também do raio, né, desses átomos, mas assim, tem tabelas que aparecem aqui, né? Qual que é a estrutura cristalina, alguns têm variações, como o ferro alfa, né, e o beta também, né, o titânio, a alfa, né? Então são as variações aqui da estrutura cristalina, né? A gente consegue calcular aqui também a densidade teórica, né, a partir da célula unitária do número de átomos por célula unitária, né, sabendo a massa molar também do átomo, né? E aqui nós temos esse conceito, né? Como eu disse, tem um ferro alfa, né? Nós temos sólidos, né? Materiais sólidos com uma estrutura cristalina, com diferentes estruturas cristalinas, né? E mesma substância com diferentes estruturas cristalinas. E aqui eles serão chamados de polimorfismo, certo? Se esse material for composto de apenas um elemento, né? Então a gente vai chamar de alotropia, né? Aqui essas alotropias podem mudar com diferentes temperaturas, né, ou pressão. Aqui, por exemplo, é o ferro, o titânio, o grafite, né? E no caso do grafite, nós temos aqui a alotropia. Se eu tenho grafite uma alta pressão e temperatura por muito tempo, esse grafite se transforma em diamante, né? Hoje em dia dá para fazer a grafite artificial, né? Controlando temperatura e pressão, né? A gente consegue transformar grafite em diamante, né? Não são, né, com valor muito alto, né? Tem vários defeitos, né, o diamante, mas a gente consegue transformar, né? Na natureza, como é milhões de anos para transformar grafite em diamante, então ele é mais perfeito, né? Então aqui eles são alótropos do carbono, né? Além dos artificiais aqui, então fulerinos, nanotubos, grafenos, né? São alótropos do carbono sintéticos, né, que são produzidos pelo homem. Okay? Aqui também o ferro, se a gente aumenta a temperatura, ele muda a estrutura cristalina, a cúbica de corpo centrado, né, que está em inglês. Se eu aumento a temperatura, ele passa para a cúbica de face centrada, né, fica mais denso, né, por causa do arranjo melhor dos átomos com o aumento da temperatura. Okay? E aqui nós temos os sistemas cristalinos. Então, o clássico é a representação por esses cubos, mas esses cubos podem ser distorcidos e vão gerar sistemas cristalinos diferentes.
Então, os ângulos entre os eixos do cubo pode variar e também o tamanho da aresta pode variar, né? Variando esses parâmetros, a gente vai ter 7 sistemas cristalinos, né? Cúbico, hexagonal, tetragonal, romboédrico, né? Ortorrômbico, monoclínico e triclínico. E aqui variando, aqui o hexagonal, né, um pouco diferente, né, que a gente poderia considerar como um cubo distorcido aqui também, né? Mas aqui distorcendo os ângulos ou o tamanho das arestas, a gente chega a esses 7 sistemas cristalinos. Okay? E agora os sólidos iônicos, né? Então, para os sólidos iônicos, então, a gente tem 2 átomos diferentes, necessariamente, um cátion e um ânion, né? Para esses sólidos iônicos, né? E aí aqui um fator importante são as diferenças entre os raios. Então, geralmente o cátion tem um raio menor do que o ânion, né? E aí, nesse caso, quanto menor o raio do cátion em relação ao do ânion, né? Essa relação aqui, ó, um raio muito pequeno do cátion, né, tende a ter um número de coordenação menor. Conforme vai aumentando o tamanho do cátion em relação ao ânion, né, vai aumentando também o número de coordenação, certo? E a gente tem essas estruturas aqui, ok? As estruturas cristalinas típicas dos sólidos iônicos, né, nós temos essas daqui, né, antifluorita, fluorita, cloreto de césio, arseneto de níquel, perovskita, salgema, rutilo, esfalerita e drusita. Dá para perceber que aqui no caso o sulfeto de zinco ele apresenta polimorfismo, né? Então aqui no caso ó, os dois são compostos de sulfeto de zinco, só que um tem uma estrutura cristalina e o outro tem outra, certo? Então é um exemplo aqui de polimorfismo. Okay? Aqui também fluorita e antifluorita, né? Aqui nesse caso o cátion, né, quando tem a antifluorita, o cátion vai ocupar o espaço do ânion e o ânion vai ocupar o espaço do cátion, né? Então aqui há uma troca de posições dentro da estrutura da antifluorita em relação à fluorita, certo? Bom, vamos ver aqui 3 exemplos, né? Então a gente tem aqui o exemplo clássico do cloreto de sódio, né? Aqui a gente precisa contar o número de coordenação e o número de átomos por célula unitária. Difícil no primeiro momento, mas aqui é um cubo, né, onde o cloro está ocupando aqui o centro do cubo e aqui as arestas do cubo, certo? O sódio está ocupando as posições cúbica de face centrada aqui dentro desse cubo, ok? Se a gente contar os átomos, então o sódio está ocupando as arestas e as faces, né? Então a gente tem arestas não, está ocupando os vértices e as faces. Aqui no caso a gente tem 8 arestas, então corresponde a um átomo de sódio que estão nas arestas, e aqui no caso 6 faces, metade do átomo, então 6 vezes meio dá 3, 3 mais 1, 4. 4 átomos de sódio, né? O cloro tem um cloro dentro da célula unitária e ele está ocupando todas as arestas. As arestas, o átomo vai pertencer apenas 1/4 do átomo pertence a essa célula unitária. Então eu tenho aqui 4 arestas aqui em cima, 4 no meio e 4 embaixo. Então são 12, né? 12 vezes 1/4, né? Ou 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 mais 1 no centro vai dar 4. Então eu tenho 4 sódio e 4 cloro, né? Então a proporção aqui 4/4, então é 1/1, né? E aí a fórmula vai ser NaCl, ok? Quase 3 horas. Aqui o número de coordenação, se a gente observar aqui o átomo aqui no centro, nós temos aqui os átomos, o cloro no centro, e aqui no caso, aqui na face de trás, aqui eu tenho um átomo, outro aqui, outro aqui, outro aqui, né? Então tem 4, um em cima e outro embaixo, né? Então estão em contato direto com os átomos que estão nas faces do cubo, né? Então são 6 faces, então o número de coordenação é igual a 6. Mesma coisa aqui se a gente pegar o sódio, né? Tem um 4 aqui ao redor, um aqui no centro, e a gente sabe que a célula unitária se repete, vai ter um aqui para cá, né?
então vai ser 6 também. Okay? Então, se o número de coordenação, se o número de átomos dentro da célula unitária for igual, o número de coordenação necessariamente também vai ser igual, certo? Então, aqui no caso, o número de coordenação é 6 para o sódio, 6 para o cloro, e o número de átomos vai ser 4 de sódio e 4 de cloro. E a proporção vai ser 1 para 1. Okay? Esse aqui é mais fácil, né? Nós temos aqui o césio ocupando o centro do cubo, né? Então tem um átomo de césio, e aqui o cloro está ocupando os vértices, né? Então em 8 vértices, né? Então 8 vezes 1/8 vai dar 1. Então aqui a proporção é 1 para 1, né? E aqui o número de coordenação para o césio é fácil, né? Eu tenho 4 em cima e 4 embaixo, o número de coordenação é igual a 8. Agora para o cloro, né? A gente sabe que um átomo no vértice aqui ele tem contato com 8 células unitárias, né? No centro de cada célula unitária vai ter um átomo de césio, ok? Então isso significa que o número de coordenação para o cloro também vai ser 8. Né? Como eu disse, se a proporção são iguais, né? O número de átomos são iguais, o número de coordenação também vai ser igual, né? Então, o número de átomos é um átomo de césio e um átomo de cloro, e o número de coordenação vai ser 8 para os dois. Aqui as outras estruturas são bem mais complexas, acho que tem baixa probabilidade de cair alguma questão, mas esse daqui já caiu do rutilo, acho que o pessoal gosta bastante dessa estrutura. Né? Nós temos aqui o oxigênio e o titânio, e nesse caso aqui, nós temos o titânio ocupando os vértices e o centro da célula unitária, e aqui o oxigênio ocupando 2 ocupando a face de cima, 2 ocupando a face de baixo e 2 dentro da célula unitária. A gente contar os átomos de titânio, então eu tenho aqui os titânios nos vértices vão corresponder a um átomo de titânio, né? 8 vezes 1/8. E aqui um átomo no centro da célula unitária. Então tem 2 átomos de titânio. Né? Aqui do oxigênio eu tenho 2 dentro, 2 na face de cima, 2 na face de baixo. Então 4 nas faces, então metade. Né? Então 4 vezes meio vai dar 2, mais 2 dentro, 4. Né? Então vai ter 2 átomos de titânio e 4 átomos de oxigênio. Então a proporção vai ser 1 para 2, né? De titânio e oxigênio. Né? E o número de coordenação, então, se o número de átomos é diferente, então o número de coordenação vai ser necessariamente diferente. Né? Se a gente observar esse titânio aqui no centro, a gente pode observar aqui esses 4 átomos ao redor, um em cima e outro embaixo. Né? Então significa que está formando aqui um octaedro, né? E tem 6 átomos ao redor desse átomo de titânio. Então o número de coordenação vai ser igual a 6, certo? E aqui no caso, átomo de oxigênio, a gente pode observar que forma um triângulo aqui. Né? Então tem 3 átomos ao redor ali do átomo de oxigênio. Então o número de coordenação para o oxigênio é igual a 3. Né? Aí a gente pode relacionar também, né, o número de átomos, né, eu tenho 2 titânios para 4 oxigênio. Né? E ali no caso a proporção é o dobro. Então, no caso, o número de coordenação vai ser o inverso. Eu vou ter mais oxigênios e menos titânio, então eu vou ter mais oxigênios ao redor do titânio e menos titânio ao redor do oxigênio, certo? Eu tenho menor quantidade de titânio, ok? E aqui também a proporção é direta, né? Se um era o dobro, agora o outro é a metade. Né? Então, o número de coordenação para o titânio, né, vai ser 6, e aqui o número de coordenação para o oxigênio vai ser 3, vai ser a metade. Certo? Bom, então acho que é isso de revisão. Tentei ser rápido, mas é muita coisa. Né? Então aqui nós vimos então aqui estrutura molecular e sólidos iônicos, né? E aí depois eu vou preparar uma revisão de algumas questões lá do ENAD, né, sobre esses assuntos, certo? E aí no caso aqui dos compostos inorgânicos, né, como eu já disse, talvez seja funções inorgânicas que vai ser tratado, e se sentirem necessidade tem vídeo no canal, certo? E aí
eu volto para, vou ver se dá tempo, né, de falar sobre físico-química, certo? Então, compostos orgânicos, talvez eu não dou aula no nível superior de química orgânica, mas eu posso ver se eu consigo separar algum material aqui de compostos orgânicos em bioquímica, né, essa semana, ainda no feriado, que é amanhã, certo? Então, até mais, abraço.